O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico depois que o novo coronavírus se instalou no mundo inteiro. E todo mundo teve que se adequar e se remodelar. Aqui o Terça da Serra com certeza não foi fora disso também. Sim. A Priscila vai falar um pouquinho pra gente de como que eles tomaram essas medidas para se adequar aqui com os idosos, né, Pri? Isso, a gente teve que adequar as novas medidas, né, de prevenção que a própria Vigilância Sanitária impôs, né, para que a gente prezasse e zelasse pela saúde dos idosos que estão aqui. Então a gente tomou algumas medidas de proteção individual, cuidados específicos com higienização de ambiente, né, tudo isso para que as pessoas tenham, né, inclusive os familiares, aquela segurança de que aqui é um lugar realmente que está seguro para os idosos. Enquanto à visitação, a gente sabe que antes do coronavírus, os familiares poderiam vir sempre aqui. Como que está sendo durante toda essa pandemia? Durante o tempo normal, né, Bárbara, aqui as visitas elas são liberadas, não tem horário específico. Por conta da pandemia, precisamos suspender as visitas, tá? E os horários ficaram, assim, extremamente limitados. Os idosos podem ver o familiar, mas com distanciamento. Então, o idoso fica para o lado de dentro da unidade e o familiar, infelizmente, para o lado de fora, por uma medida de proteção. E os familiares também não podem tirar os seus idosos aqui do Terça para levar para casa? Não, ele só pode tirar se for um caso emergencial, né? Se precisar uma consulta médica, um exame de emergência ou uma própria atendimento médico de emergência mesmo. Aí pode, mas para tirar, para levar para almoçar, enfim, passar o dia fora, não. E quais são as medidas de higienização que vocês tomaram a mais que vocês já tinham aqui no Terça da Serra? A gente tem um controle de procedimento operacional, né, que a gente chama de POP, de limpeza, lavanderia, procedimentos de enfermagem. Todos eles foram alterados. Então, a parte específica da limpeza, a gente criou um protocolo de limpeza de superfícies com mais frequência, barras, maçanetas, bebedouro de água, com mais frequência e desinfectando sempre com álcool 70. E fica sempre de olho nos idosos para ver se não tem nenhum sintoma. Isso, o controle de sintomas ele é feito de 4 em 4 horas, o controle de temperatura, e o controle monitoramento de sinais, pressão, saturação, frequência cardíaca é feito de 2 em 2. Como uma das medidas nossas de prevenção, a gente precisou também, Bárbara, criar um lugar que acomodasse esse idoso novo ou o próprio idoso que estava institucionalizado precisou de um atendimento médico. Então, todo idoso que chega pra gente novo ou que sai e volta, ele fica nesse quarto, que é o quarto de prevenção e precaução de isolamento para suspeitos ou positivo de Covid. Então, ele tem uma cama só para ele e um funcionário que fica com ele aqui 24 horas e o banheiro de uso exclusivo. Então seria um quarto de isolamento. Isso, ele é um quarto para o isolamento, né? E pós o retorno desse idoso ou a admissão desse novo hóspede, é coletado um exame do Covid para constatar a negatividade ou o positivo. E aí ele já pode circular durante a casa toda? Se der negativo, ele pode. Se der positivo, ele mantém isolamento até dar negativo no exame, que é o PCR e a sorologia também.